como um cristão verdadeiro viver uma vida cristã morna. Não há como um cristão, digamos assim, ser um duplo agente, cristão aqui dentro e não cristão lá fora. Sabemos que o cristão verdadeiro é aquele que entrega toda a sua vida, entrega todo o seu ser para Cristo. E fazendo isso, nós temos a certeza de que nós somos do Senhor, de que nós estamos debaixo da proteção de Deus. Então não tem como alguém ser meio cristão, não tem como ser morno, porque aqueles que são mornos, o Senhor certamente vomitará da sua boca. Ou seja, o Senhor certamente os lançará para fora da sua presença. Por isso eu quero propor na palavra do Senhor a meditação que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 46 até o verso 49. Lucas 6, 46 até o 49. Está escrito assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profundo vale e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, meus irmãos, essa é a palavra que foi escolhida para nós meditarmos esta noite. E eu vou expô-la de modo expositivo, no sentido de que eu vou explicando versículo por versículo para que nós possamos entender a palavra do Senhor. E começando no primeiro versículo, o versículo 46, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor? E, meus irmãos, o fato interessante é de que quando as Escrituras elas apresentam palavras repetidas uma após a outra, ou até frases repetidas, como a oração de Jesus no Getsemane, que ele foi e orou 3 vezes, como descrito em Lucas, ou quando as Escrituras nos apresentam que Deus é santo, 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 isso quer dizer algo. Isso aqui, nesse momento, quando Jesus fala, por que me chamais Senhor, Senhor, significa que ele quer dar muita ênfase a isso. E por que ele quer dar muita ênfase? Qual é o sentido daquelas pessoas que o chamam Senhor, Senhor? São aquelas pessoas que enfaticamente dizem que Jesus é o Senhor da sua vida. Ou seja, como nós podemos resumir, as pessoas que vêm ao culto, as pessoas que vêm à IBD, as pessoas que escutam pregações na internet, as pessoas que leem a palavra, as pessoas que nasceram em um berço cristão, são batizadas. Ou seja, essas pessoas que enfatizam o Senhor, Senhor. Então, ou seja, quando a pessoa e quando as pessoas de fora veem esse cristão, eles falam: não, esse cara aí é crente. Esse cara aí é crente. Esse aí é cristão de verdade, ele se veste como um cristão, tudo bonitinho. Se é que cristão tem uma aparência para seguir restrita. Mas aqui, dessas pessoas que Jesus fala, por que me chamais Senhor, Senhor? Elas são bonitas por fora, elas aparentam ser cristãs, mas na verdade elas são sepulcros, caiados e nunca conheceram o Senhor. Não praticam as palavras do Senhor. E também quando uma pessoa ela declara que Jesus é o Senhor da sua vida, ela quer dizer que ela entende que Jesus é soberano sobre a sua vida. Ela entende que Jesus é rei, ela entende que Jesus é Deus, ela entende que ela é o servo
nas mãos do Senhor. Ela entende que Deus deve ser temido, Deus deve ser obedecido. Porém, como Jesus fala no final do 46, diz assim: não fazeis o que vos mando. Ou seja, essas pessoas que vão à igreja, que não faltam EBD, que leem a palavra, que são cristãos desde nascença, têm uma família cristã, têm uma linhagem cristã, que elas declaram que Jesus é o Senhor da sua vida, elas declaram que Jesus é Deus, elas declaram que elas são servas de Deus, mas elas não o obedecem. É por isso que Jesus continua aqui: e não fazeis o que vos mando. Ou seja, por que me chamais Senhor, Senhor? Por que vem ao culto todo domingo? Por que faz tudo isso e não faz o que eu te mando? Por que não me obedece efetivamente? E continuando no verso 47, diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, primeiro Jesus fala assim: todo aquele que vem a mim. Ou seja, primeiramente nós precisamos ir ao Senhor. É como todos nós estamos fazendo aqui, vindo à igreja. Indo, querendo encontrar o Senhor, a leitura das Escrituras, querendo encontrar, querendo entender quem é Jesus. Ou seja, nós estamos indo em direção ao Senhor. Segundo ponto aqui, ele fala assim: todo aquele que vem a mim, ou seja, nós estamos vindo ao Senhor, sim, e ouve as minhas palavras. Por exemplo, meus irmãos, nesse momento aqui do culto, é o momento mais importante de toda a liturgia. É o momento mais importante do culto. Não por quem está pregando aqui, mas é porque a palavra de Deus está sendo dita. Então, o momento da exposição da palavra é um momento importante. Pois não é o seminarista Wesley que está falando aqui. Não é o pastor André que está falando. É o Espírito Santo através da sua palavra. Então, por isso que nós devemos ouvir atentamente aquilo que as Escrituras falam. Nós devemos ter reverência nesse momento. Nós devemos procurar entender, procurar ouvir, não somente escutar. Ou seja, escutar, passar do lado do ouvido, sair pelo outro, e depois sair daqui e viver como se não tivesse escutando, não tivesse ouvido nada, entendido nada. Não, nós devemos parar, ouvir e entender aquilo que Deus tem a dizer. Aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Então, meus irmãos, se um homem sobe aqui, expõe as Escrituras corretamente e fielmente, é como se o próprio Deus estivesse aqui nesse momento, falando à sua igreja. Então, ai de você se não ouvir atentamente aquilo que as Escrituras falam, aquilo que Deus diz. Então, esse é um momento muito importante. Então nós precisamos ouvir. Jesus fala assim: aquele que vem a mim, ou seja, nós estamos indo ao encontro do Senhor, e aquele que me ouve, ou seja, aquele que atenta àquilo que é pregado na igreja, aquilo que é dado de lição na EBD. Mas é claro, não se limita somente a isso. Aquele que ouve também as Escrituras. Aquele que ouve também o que o Espírito Santo fala através das Santas Escrituras. Então nós precisamos também ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer, através dos cultos, através dos estudos, através daqueles que assistem pregações pela internet, mas também pela palavra, por aquilo que o Espírito Santo fala a nós. Então nós precisamos ir ao Senhor, nós precisamos ouvir ao Senhor. E terceiro, que é o ponto dessa perícope, é que nós precisamos praticar. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor, nós precisamos ouvir e nós precisamos praticar. Nós precisamos exercer aquilo que Cristo fala nas Escrituras. Em João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Então, se nós dissemos que amamos ao Senhor, que nós clamamos Senhor, Senhor, que nós vamos ao culto, que nós lemos as Escrituras, que nós temos os momentos de orações, ou seja, que nós vamos ao encontro do Senhor, que nós ouvimos o Senhor, mas nós não praticamos, então tem algo errado. Então, aquele
como Jesus diz aqui em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que ouve, aquele que vai até o Senhor, aquele que ouve o Senhor, e aquele que guarda os mandamentos, ou seja, guarda no seu íntimo do seu coração, e não tem como você pegar os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, guardar no íntimo do seu coração e ficar inato. Não tem como. Quando você entende que realmente Jesus é o Senhor da sua vida e é um cristão verdadeiro e fiel ao Senhor, você obedece. Porque um servo obedece ao seu Senhor. Um servo precisa obedecer ao seu Senhor. Ele deve ser obedecido. E em seguida, meus irmãos, é por mim. Então nós vamos ao Senhor, nós ouvimos o Senhor, nós entendemos aquilo que o Senhor quer dizer. E pratica. Aí ele continua, eu vos mostrarei a quem é semelhante, a esse que faz estas coisas. Aí em seguida ele inicia, o que digamos, ele mostra em 2 pontos, aquele que obedece, que faz aquilo que ele manda, e aquele que não obedece. No verso 48 diz assim, é semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Então Jesus fala de um homem que constrói a sua casa. Ele fala que é semelhante a um homem que edificando a sua casa. E o que os irmãos entendem quando nós falamos casa? Eu creio que os irmãos entendem que é um local de paz, é um local de habitação, é um local onde você tem segurança, é um local de descanso. Então esse homem que vai ao Senhor, que ouve as suas palavras e as pratica, ele edificou a sua casa, a sua segurança, a sua paz, a sua esperança. Ele edificou e lançou sobre a rocha, como continua, cavou e abriu profundamente, ou seja, ele cavou, ele buscou, e ele lançou o seu alicerce, as bases da sua casa, na rocha. Meus irmãos, eu pergunto, quem é a rocha onde esse homem alicerçou a sua casa? Qual é essa rocha? Em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 2, diz assim, não há um santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. A rocha não há, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Aqui é Ana, em seu momento de louvor, inspirada pelo Espírito Santo, ela fala essas palavras, dizendo que o Senhor é rocha, e que não há rocha como o nosso Senhor, ou seja, não há ser mais poderoso que o nosso Deus, não há ser mais estável que o nosso Deus, não há ser mais forte que o nosso Deus. O nosso Senhor é rocha, é firme. Em Salmo 95:1 diz assim, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Aqui nós vemos claramente o salmista dizendo que o Senhor é rocha, e que dessa rocha vem a salvação, dessa rocha vem a sua segurança. Então celebremos ao Senhor com júbilo, a rocha da nossa salvação. Em 1 Pedro, se os irmãos quiserem abrir nessa parte das Escrituras, porque eu vou explicando ela com o decorrer, para nós irmos acompanhando. Aí depois vocês voltem para Lucas. Em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 até o verso 6. 1 Pedro 2, do verso 4 até o verso 6. Pedro 2, verso 4 até o verso 6, diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quem é a pedra que vive? Cristo. Em outras versões está escrito a pedra viva, em letra maiúscula, ou seja, se referindo a Cristo. Rejeitada, sim. Quem foi rejeitado? Cristo, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, ou seja, se Cristo é a pedra que vive e nós estamos com Ele, nós somos filhos do Senhor com Ele, em Cristo, nós somos pedras que vivem também, como Ele diz ali.
Sois edificados casa espiritual, ou seja, nós somos edificados casa. Nós somos edificados casa espiritual para o quê? Para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, se nós estamos com a pedra viva, com a rocha da salvação, com Cristo, nós somos pedras que vivem, nós somos edificados casa para podermos oferecer sacrifícios agradáveis. E nós só podemos oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor se nós estivermos com Cristo. Por isso que aqui Pedro termina assim: oferecer sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras. E nesse momento aqui, nesse último versículo, Pedro ele referencia Isaías 28:16. E ele continua assim no último versículo: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o que significava essa pedra angular. E fazendo uma pesquisa eu encontrei que o significado dessa pedra angular, ela era uma pedra que era utilizada para as construções antigas. Era uma pedra que dava um alicerce da construção praticamente. Eles também chamavam de pedra fundamental. Então, sem essa pedra angular, tudo desmoronava. E aqui Pedro compara Cristo com uma pedra angular. Ele referencia Isaías falando que Cristo é a pedra angular, Deus falando que Cristo é a pedra angular, ou seja, é a pedra que dá sustentação, é a rocha, é onde aquele homem que Cristo fala aqui montou a sua casa, a rocha, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que sustenta. Ou seja, nós concluímos que a rocha que nossos irmãos do Antigo Testamento e do Novo eles falam é Cristo. E desta rocha nós falamos hoje em dia também. A rocha que foi eleita por Deus, rocha de salvação, rocha onde nós podemos fundar os nossos alicerces, nós podemos fundar a nossa casa, a nossa paz, o nosso local seguro, em Cristo, a rocha da salvação. Então, bem-aventurado esse homem que Cristo fala, que construiu a sua casa na rocha, alicerçou a sua casa na rocha. E como ele continua aqui no versículo: vindo a enchente, arrojou os rios contra aquela casa e nada pôde abalar. Ou seja, aquele homem passou por tudo que tinha que passar na vida, passou por todas as provações que tinha que passar, mas ele estava firmado na rocha. Ele não só viu a Jesus e ouviu a Jesus, mas ele obedeceu aquilo que Cristo tinha para a sua vida. E bem sabemos que o que Cristo tem para nossas vidas é muito melhor do que nós jamais poderíamos sonhar. Então vale mais a pena obedecer e seguir, entregar toda a nossa vida e morrer se necessário, porque Cristo tem muito mais do que nós poderíamos sonhar um dia, do que nós poderíamos alcançar pelas nossas mãos. Então vale mais obedecer ao Senhor Jesus. E no verso 49 diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, em contrapartida aqui, Jesus, primeiramente ele falou do homem que estabelece a sua casa alicerçada na rocha, alicerçado nele, ou seja, aquele que vai até ele, aquele que ouve e aquele que o obedece. E aqui no verso 49, Jesus fala do homem que não obedece, daquele que alicerçou a sua casa sobre a terra. Então, Jesus fala que esse homem que edificou a sua casa sobre a terra, ela é uma casa sem alicerces, ou seja, uma casa que não foi fundada na rocha, não foi fundada em Cristo, não foi fundada na salvação, não foi fundada na verdadeira sabedoria. Então, passaram os intempéries da vida, como fala, e arrojando o rio contra ela, logo desabou, ou seja, passaram os intempéries da vida, vieram, e por ela não estar alicerçada na rocha, ela caiu, e como Cristo finaliza, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, essa casa desse homem que não alicerçou a sua vida sobre a rocha, mas sobre a terra, sobre algo raso, ela veio a tempestade e derrubou essa casa porque ela não estava firmada na rocha,
na rocha da salvação, na pedra angular, como nós lemos anteriormente. Em 1 João, capítulo 3, do verso 6, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então esse homem que alicerçou a sua casa sobre a terra, ele nunca viu a Deus. Por quê? Porque todo aquele que permanece nele não vive pecando. E nós sabemos que a desobediência ao Senhor é um pecado. É só nós olharmos para o Gênesis. O primeiro pecado foi o quê? Foi desobediência. Então aquele que vive pecando nunca ouviu nem conheceu. Ou seja, aquele que não alicerçou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, aquele que não o obedece, nunca ouviu. Nunca ouviu. Então essa pessoa que fundou a sua casa sobre a terra, ela fundou a sua casa sobre a terra rasa. Ela não cavou que nem o outro fez. Ela não cavou e não montou o seu alicerce na rocha, mas ela montou em algo raso. Então, essa pessoa, a casa dela não foi alicerçada na rocha. Ela viu o Senhor, se chegou para ouvir. Ela viu o Senhor, se chegou a Ele para ouvi-lo, mas não obedeceu. Por exemplo, a gente pode citar as pessoas que, no mesmo caso, no versículo 48, é aquele que viu Jesus, ouviu e o obedeceu, ou seja, aquele que verdadeiramente conheceu o Senhor. No 49, é aquele que ouviu, viu, mas não obedeceu. De fato, nunca entendeu quem é Jesus Cristo. Nós podemos referenciar, por exemplo, os teólogos da libertação, que distorcem completamente as Escrituras. Eles viram Jesus, viram como um hippie, como um revolucionário, como alguém que simplesmente veio para montar uma agenda política, para lutar contra as injustiças sociais. Simplesmente isso. Mas não como Cristo, Salvador, a rocha, como o anterior viu, mas simplesmente um Jesus raso. Um Jesus que ele chegou, conhecimento, simplesmente fundando o alicerce da casa dele sobre a terra. Não cavou profundamente. Então nós podemos comparar esses teólogos que viram, ouviram, mas não entenderam Jesus e não obedecem conforme a sua palavra humana. Então isso significa que Cristo nunca foi o Senhor dessa pessoa. E como diz João, quando ele exorta aqui os santos da igreja, como nós lemos, como os irmãos escutaram em 1 João 3,16, todo aquele que vive pecando nunca ouviu nem conheceu, essas pessoas nunca conheceram a Jesus. Elas vivem no pecado. Elas fazem somente aquilo que agrada o coração delas. Elas criaram Jesus conforme o seu próprio coração, não o Jesus que as Escrituras falam. Então, por isso, elas não conseguem obedecer ao Senhor efetivamente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra o que não conhece a Deus e contra o que não obedece ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, aqui Paulo, ele diz o que vai acontecer com aqueles que não conheceram a Deus e com aqueles que não obedecem ao Evangelho, ou seja, não obedecem a Cristo, que é o que neste momento Jesus está chamando a atenção quando ele finaliza o Sermão do Monte, quando ele propõe essa última parábola para finalizar o Sermão do Monte. Então, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses, estes sofrerão eterna destruição. Meus irmãos, não é 10 anos, não são 100 anos, não são 1000 anos, não são 1 bilhão de anos. Eterna destruição para aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Isso é o que está guardado para eles. Então, é o homem que alicerçou a sua casa sem fundamentos. Não alicerçou na rocha, mas na terra. Então, como Jesus diz no final do verso 49, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, bem sabemos o destino daqueles que não fundaram a sua casa na rocha, que
que não fundaram os alicerces da sua casa na rocha, mas fundaram sobre a terra. Ou seja, eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, mas eles não obedecem a Jesus. E como vimos aqui em Paulo falando em 2 Tessalonicenses, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, é Deus falando que aqueles que não obedecem ao nosso Senhor Jesus, ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade eterna. Então, aqueles que vão na igreja, vão ter penalidade eterna. Então, por isso, meus irmãos, nós devemos parar de brincar de ser crente. Ser crente não é uma brincadeira. É algo sério. É algo muito sério. Nós devemos parar de brincar com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor diz. Devemos vê-lo, ouvi-lo e obedecer cada mandamento dele. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou melhor, amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Então nós precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos parar de brincar de ser crente. Precisamos parar de sermos só os crentes do domingo à noite ou do domingo de manhã, mas sermos crentes efetivos todos os dias da nossa vida, a cada minuto, a cada segundo. Então, por isso, meus irmãos, finalizando, você pode dizer assim, eu tenho ouvido, eu tenho vindo até Jesus, eu tenho ouvido Ele, mas onde você tem alicerçado a sua casa? Onde está o alicerce da sua casa? Você viu Jesus, ouviu? Maravilha. Mas onde está o alicerce da sua casa? Aí você diz assim, irmão Wesley, está em Jesus, é claro. Óbvio que está em Jesus. Tudo bem. Mas cadê os frutos da obediência? Cadê a obediência a Jesus na tua vida? Cadê a demonstração de que você realmente clama dizendo que Ele é Senhor, Senhor? Enfaticamente dizendo que Ele é o Senhor da sua vida. Mas cadê os frutos de obediência? Cadê a obediência a Deus? Você tem se achegado a Jesus, tem vindo à igreja, tem cumprido todas as funções religiosas, digamos assim, tem estudado as Escrituras, tem cumprido todo o papel que um crente tem feito, mas você tem obedecido ao Senhor? Você é comparado a esse homem que cavou e abriu profundamente, ou seja, se jogou profundamente, se alicerçou em Cristo, na rocha da salvação, ou você é a pessoa que simplesmente chegou no raso, chegou no religioso e parou aqui? Simplesmente cumpre uma rotina de domingo. Então, cadê os frutos da obediência? Onde está a confirmação da tua salvação? Se é que alguns de vocês têm salvação. Eu sei que parece meio duro isso, mas é a palavra do Senhor, meus irmãos. E precisa ser dita. Então nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos ver Jesus, nós precisamos ouvir Jesus e nós precisamos obedecer a Jesus, mesmo que isso seja difícil. Nós precisamos obedecer. Então isso é sério. Por isso eu peço, meus irmãos, que vocês analisem as suas vidas. Vocês saiam daqui hoje, conversem com o Senhor e falem: Senhor, eu quero entregar toda a minha vida a Ti, eu quero Te obedecer, eu quero fazer realmente a Tua vontade. E busque isso. Busque isso cada dia. Busque obedecer ao Senhor. Não deixe para começar amanhã, semana que vem. Não, comece obedecendo Ele hoje. Comece se entregando a Ele completamente hoje e não amanhã. Porque esse domingo pode ter sido o último domingo que você ouviu a palavra de Deus. Pode acabar sendo o último domingo de alguém. Então busquem a Cristo enquanto vocês estão aqui, enquanto vocês estão vivos. Enquanto a vida há sempre esperança, Cristo está aqui. Então busque-o, queira ficar com Ele, queira vê-lo, queira ouvi-lo, entendê-lo e buscá-lo diariamente na sua vida e obedecê-lo. Queira alicerçar a sua vida sobre a rocha e não sobre a terra vazia. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus e que Deus seja louvado, e espero que os irmãos possam refletir sobre isso. Foi um pouco duro, eu sei, mas é a palavra de Deus, para que a gente pare de brincar com o Evangelho, para que a gente olhe para Cristo verdadeiramente e compreenda que Ele é Senhor de fato na nossa vida.